Boa tarde, meu povo! Tudo bem? Que Deus vos abençoe. Hoje nós temos que pedir proteção a Deus por mais esse dia maravilhoso que Ele esteve com cada um de nós. Agradecermos a Deus também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Agradecer a Deus pelas pessoas que estão passando pelo desastre das enchentes. Que Deus os proteja, que Deus dê paz, que Deus dê a luz divina e que o emocional de cada um seja curado, seja abastecido com boas energias positivas. Hoje, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre energias positivas, inteligência emocional. Quando nós temos a inteligência emocional sobre nossas vidas, é um conceito maravilhoso para nós, de sabermos que podemos acreditar que Deus ele está conosco em cada momento e a nossa capacidade de crescer espiritualmente é grande sobre a nossa vida. E nós podemos avaliar cada minuto, cada segundo das nossas vidas, pois as nossas emoções é grande para ajudar aos outros, ao próximo que hoje ou cada dia precisa de nós. Então a nossa capacidade de liderança, de liderar a emoção, de falar sobre o emocional, é muito bom que o nosso emocional cresça e que possamos saber que as nossas emoções, com a facilidade de autoconhecimento, autoencontro, é bom relacionamentos junto aos outros. Nesse estado que nós estamos passando, o emocional de cada um de nós é grande, de vermos também as pessoas passando por tanto sofrimento. Então nós temos que ajudá-los com as nossas orações e termos as nossas características de poder doar, de poder dar, de não julgar, de não culpar ninguém, porque nós não podemos culpar Deus, porque é Deus que faz todas as coisas no seu tempo. Sabemos que esses meses são chuvosos, mas as pessoas não deixam de colocar lixos, as coisas erradas nos lugares errados. Aí quando a enchente vem, aí culpa o governo, culpa os presidentes, culpa quem está do seu lado, as pessoas vizinhas. Então nós temos que ter um emocional com autoconfiança em nós mesmos, porque para culparmos, para julgarmos, tem muitas pessoas para fazer isso. Então, meus queridos, eu digo que nós temos que encorajar uns aos outros, de acordo com o PhD Daniel Goleman. A inteligência emocional pode ser subdividida em 5 habilidades específicas. Autoconhecimento emocional, nós temos que ter esse autoconhecimento emocional. Controlar nossas emoções, às vezes a gente fala coisas com o outro, machuca as pessoas com palavras. Uma palavra mal falada, a gente leva até a morte a outras pessoas, leva a morte a uma família inteira, por causa do nosso falar, do nosso dizer, sem ter um autoconhecimento emocional. Porque quando você machuca uma pessoa, você está literalmente atacando uma família toda, uma geração toda, e matando aquela pessoa com palavras na hora errada. A automotivação, você tem que ter uma motivação boa para poder motivar as pessoas a crescer, a lidar com situações difíceis de perdas, a lidar com luto, a lidar com
tudo que nos cerca hoje em dia, nós temos que ter empatia. A pessoa hoje não tem empatia com ninguém, fala o que quer, aborrece as pessoas quando quer, às vezes não tem nem o que falar, o que vem na cabeça já fala e machuca as pessoas hoje em dia. Desenvolver relacionamentos interpessoais, habilidades sociais hoje é muito difícil. O controle das emoções, sentimentos, com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, atualmente pode ser considerado como um dos dons principais das nossas vidas. Olha para vocês verem, quando você tem um dom maravilhoso, quando você tem o dom de falar, o dom de orar, o dom de ajudar, é tão bom você ter essa mente aberta, o intuito de falar, de dizer para as pessoas o que você sente por ela, não machucar as pessoas com palavra. Hoje o mundo está doente, o mundo está passando por uma transição diferente e o mundo está diferente e tudo está diferente. Hoje em dia nós temos até que saber o que falar com as pessoas, porque quando machucamos alguém, a pessoa fica ferida, a pessoa fica aborrecida, a pessoa chora por dentro, a pessoa acaba com o seu emocional. Então, a inteligência emocional, essências, é uma das deficiências do desenvolvimento da inteligência emocional. Resultou que vemos hoje pessoas altamente capacitadas que não conseguem produzir grandes resultados. Você pode ver que as pessoas hoje não conseguem fazer nada sozinho. A pessoa não consegue ter uma atitude sozinha, não consegue fazer nada sozinho porque a sua baixa resistência está praticamente zerada. Eu digo que a competência e inteligência emocional é uma das grandes formas de lidar com pessoas que estão ao nosso redor, que a competência sociais, que são formas de lidar com pessoas hoje, de lidar com pessoas com TDAH, com TOD, com TOC, com ansiedade, com transtorno de espectro, transtorno emocional. Hoje em dia, nós temos que ter essa liderança dentro de nós, porque, caso contrário, a gente não consegue lidar com tantas pessoas hoje em dia. Creio eu que de 2020 para cá, tudo piorou depois da Covid. Então, meus queridos, a competência da inteligência emocional é a autoconfiança, é superação de perda, é autocontrole, é resiliência, é foco, é disciplina, é otimismo, é incentivos, é acabar com essas crenças militantes, resoluções de conflitos, a empatia, a liderança, a flexibilidade. 5 comportamentos que fazem as pessoas adoecer emocionalmente. Às vezes você pensa que as pessoas não adoecem só por doenças. Não, o emocional dela adoece primeiro. Aí quando ela está com o emocional doente, tudo nela adoece. Tudo serve para poder adoecer a alma. Tipo a culpa, a falta de perdão, a inflexibilidade, rigidez, a falta de educação, a falta de amor próprio, a falta de empatia, como eu disse, a liderança, a não aceitação de fatos e das pessoas como elas são e querem controlá-las, o que é diferente de conformismo ou perfeccionismo.
Hoje em dia as pessoas hoje querem mandar no seu eu, quer mandar na sua vida, quer mandar no seu tudo, quer tratar você como se você fosse um doente, uma pessoa psicopata. Então hoje nós temos 87% das pessoas que fracassam nas falhas por falta de inteligência emocional. É muita gente, 87%. É gente demais, com emocional abalado. Fala o que quer, pensa o que quer, diz o que quer, fala das coisas que não precisa. Igual a fofoca. Nossa, isso aí arrebenta a pessoa. A pessoa sai daqui, fala dali, leva para ali, aí isso só vai esticando e adoece a alma da pessoa. Aí adoece o emocional da pessoa. Se não for uma pessoa que tiver muita segurança em Deus, muita fé, muita positividade, ela acaba adoecendo por causa de outras pessoas que o machucam, que acaba com a sua virtude que brilha. O que faltou para essas pessoas alcançarem o sucesso foram as habilidades relacionadas à inteligência emocional, como liderança, relacionamento, segurança, empatia, autocontrole, superação de perda, ousadia, otimismo, etc. Hoje em dia as pessoas não têm mais essa ocupação de preocupar com o próximo. Apenas eles olham para si mesmo, como se diz, olha só para o seu próprio umbigo e esquece que existem outras pessoas e que Deus, Ele amou primeiro a nós para depois nós amarmos o próximo, assim como Ele tem nos amado. Porque desenvolver a inteligência emocional, as áreas emocionais entrelaçam-se através de milhares de circuitos de ligação com todas as partes do neocórtex. Isso dá aos centros emocionais que poderia influenciar o funcionamento do resto do cérebro, incluindo seus centros e pensamentos, diz Daniel Goleman. Então, meus queridos, às vezes a gente trata as pessoas como não deve tratar e acaba machucando, quebrando a alma dela, tirando a espiritualidade que ela tem no coração ainda e que ela merece, porque todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos ter a bênção de Deus, a paz espiritual. Entendemos então que o nosso cérebro funciona com dois centros de controle, o racional e o emocional. Então, o racional e o emocional, eles estão juntos. É o centro emocional do cognitivo. O centro emocional é tão poderoso que é capaz até de influenciar o racional. Olha para vocês verem. O centro racional consegue atrair o centro emocional, o controle de tudo. A inteligência emocional é saber usar os dois centros em equilíbrios. Trabalham juntos para o mesmo objetivo, os dois trabalham juntos. No modelo da educação atual, a grande valorização do desenvolvimento racional, como os cursos técnicos, faculdade, MBA. Já o lado emocional sequer é trabalhado na maior parte dos currículos e disciplinas. As pessoas são estimuladas a desenvolver o racional primeiro, como se isso fosse o suficiente para seu sucesso. Mas não é. Nós temos que ter os dois, porque sem os dois a gente não consegue ter um centro
positivo de equilíbrio. Como mostra a pesquisa do PhD, a Daniel Goleman, as competências emocionais exercem uma influência muito maior sobre o nível do sucesso que uma pessoa pode alcançar. Então, meus queridos, nós não temos que falar assim, fulano, você é isso, você é aquilo. As crenças, às vezes, as crenças que eu digo não é crenças espirituais, mas as crenças emocionais, que as pessoas hoje em dia não sabem ter uma crença por uma outra pessoa, uma empatia. Toda programação mental, as sinapses neurais adquirida como aprendizado durante a vida e que determina o comportamento, as atitudes, os resultados, as conquistas, a qualidade de vida. Para isso nós temos que ter qualidade de vida, nós temos que ter crenças naquilo que você vai fazer. Eles são consolidados através do nosso cérebro e em forma de conexões neurais que determinam como cada indivíduo se posiciona no mundo, considerando como enxergar a si mesmo. Tem pessoas que não se enxergam, tem pessoas que tratam a outra como se não fosse ninguém. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser humilhado. Assim como você gosta de ser bem tratado, as pessoas também gostam de receber aquilo que ela oferece para vocês. O nosso cérebro, ele já fala, ele já diz para nós o que está faltando, porque o nosso cérebro, ele nos indica, tipo assim, você sabe que você vai dormir, aí você tem a hora de dormir, o seu cérebro já avisa aquele horário que você vai dormir. Se você tem outra posição, tipo, eu vou estudar, aí o seu emocional já fica dizendo para você, você vai estudar. Tipo assim também, quando você vai acordar de manhã, o seu cérebro já te avisa, já te desperta, dizendo, é hora de acordar, porque você tem que trabalhar. Então é através dos nossos neurais, do nosso cérebro, porque ele nos avisa com antecedência o que nós temos que fazer. Como lida com as diferentes situações às quais é submetido? Essas conexões especificamente estão diretamente relacionadas ao lado direito do cérebro. Ao lado direito do cérebro. Foi isso que eu expliquei na faculdade semana passada. Me chamaram para explicar, eu sem microfone, fiquei muito com vergonha, porque o microfone me tira a vergonha. Quer dizer, o meu cérebro já me indica que eu tenho que ter alguma coisa na mão para poder falar. Porque muitos não sobem um palco ou falam em um púlpito se não tiver um microfone ou se não tiver algo tipo púlpito para você colocar o livro, o caderno, a folha, você fica sem jeito e acaba o seu cérebro te avisando. Então agora você já sabe um pouquinho que o seu cérebro que te comanda. E é o lado direito do cérebro, responsável pelas emoções do ser humano e funciona como verdadeiras programações neurais. Elas são denominadas de crenças e correspondem a convicções mais profundas, ou seja, verdades inconstáveis se alguém em determinado momento, por isso, define a relação de uma pessoa consigo mesmo no mundo. A base das nossas crenças definida, principalmente até 12 anos de idade, é por essa razão, são influenciadas pelas pessoas com as quais convivemos, como o caso de nossos pais biológicos ou adotivos, ou dos responsáveis por criação. Então, meus queridos, Deus fala conosco através de pessoas, através do estudo, através da ciência. Então, nós temos que
adaptar a tudo isso, a se adequar nas coisas desse mundo que está nos ensinando através da criação biológica. Com isso, aprendemos sobre nós mesmos e sobre o mundo a partir das lentes de outras pessoas, de modo que elas são infelizes, pessimistas, inseguras, raivosas, rancorosas, por exemplo. Naturalmente, pensamos a sentir, pensar, a nos comportar da mesma maneira. Às vezes, quando a gente lida com pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo, a gente acaba andando com elas também, sentindo e andando com aqueles mesmos pensamentos que ela tem. Pessoas nervosas, pessoas briguentas, pessoas calculistas, pessoas perfeccionistas. Se você andar muito com ela, você acaba também copiando tudo que ela tem. E isso não é bom para o seu emocional, porque você acaba copiando coisas negativas para o seu positivo que você já tem. Então você tem que distinguir o negativo e o positivo. Eu falo para muita gente, quando você quer descobrir alguma coisa de você, faça uma cartinha, vai colocando tudo, né? E vai retirando os pingos nos is. Aquilo que não é bom para você, você elimina. Aquilo que é raivoso para você, você elimina. Aquilo que é rancoroso para você, você elimina. E começa a adquirir coisas positivas para o seu mundo espiritual, mundo físico. Ao comportar de maneira contrária, também acontece tanto com as crianças, criadas com ambiente amoroso, próspero, esperançoso, pacífico, respeitoso, acolhedor, se tornam adultos bem-sucedidos, amorosos, empáticos e confiantes. Quer dizer, se você já tem uma família que te dê suporte, que te dê segurança, que te dê um equilíbrio bom, você segue. E a gente já fala, eu conheço a criança aos primeiros passos, porque essa criança vai ser boa pessoa no futuro, porque ela já está seguindo uma mente boa, uma cabecinha boa, um cérebro bom, igual tem um menino no colégio, menininho de 6 aninhos, que cabecinha boa da criança, já tem uma mente desenvolvida, tem uma mente adulta, como se fosse uma pessoa como você, fala como adulto, responsável, amoroso, carinhoso. Isso faz a gente crescer. Quando você anda com pessoas doentes, com pessoas problemáticas, você acaba trazendo para dentro de si também aquilo que é ruim dela. Então, afaste-se dessas pessoas que não te trazem boas coisas. Se preciso for, corra. Não fique com pessoas que não te trazem boas coisas, que não te trazem sucesso, que não te traz boas-vindas, que não te traz frutos familiares. Corra dessas pessoas que te trazem inveja, aborrecimentos, traições, ignorância. Não fique com esse tipo de pessoas, porque senão você vai acabar caindo também no negativismo. Os acontecimentos que proporcionam forte impacto emocional, por exemplo, se uma pessoa passa a infância ouvindo dos pais que o dinheiro atrai desgraça, ou viu alguém ser fortemente julgado pela sociedade porque tinha condições financeiras melhores que os outros, é bem possível que hoje essa pessoa tenha crenças limitantes em relação às finanças, associando ao dinheiro e algo ruim e, consequentemente, sabotando seu crescimento financeiro, nos interpretando tudo ao nosso redor de acordo com as crenças que temos, podendo ser de forma positiva ou não. Então, quer dizer, se você anda com esse tipo de pessoas que traz má influências, pessoas que traz essas crenças de ganância, de desespero,
de falta de fé, de falta de amor ao próximo, de já ver pessoas lá no passado falando: ah, você tem que roubar para você conseguir lá na frente. Então você já está atraindo coisas para o seu futuro, para a sua maior de idade, para coisas ruins, para coisas negativas, para coisas que não vai te trazer futuro. Então tome muito cuidado com isso, meus amigos. Licença só um pouquinho. Aí, se andarmos com pessoas boas, vamos conseguir pessoas boas. No momento em que mudamos a maneira como nos vemos, conseguimos literalmente renascer, porque começamos a nos ver e a nos observar, porque a gente observa através das cartinhas que eu estou te falando. Isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá diferente. Então você mesmo já vai começar a procurar mudar dentro de você aquilo que está te trazendo a prejudicar você mesma e os outros que te rodeiam. Observar desde criança, já começa a se observar. Ver como é fracassada, realmente será uma fracassada. Se você disser: ah, eu sou uma fracassada, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, então você vai acabar sendo aquilo que você está falando. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Então, se você semeia palavras negativas para a sua vida, você vai colher simplesmente só coisas negativas. Agora, se você semeia coisas positivas para o seu conhecimento, para o seu crescimento, aí sim, você vai se tornar uma pessoa com bons resultados. Porque o que plantamos, colhemos. A gente sabe disso. As crenças têm como poder determinante na vida de uma pessoa. Nesse contexto, o termo crença não tem relação com nenhum aspecto religioso, mas sim com aquilo que pessoas acreditam que pode ou não ter, fazer ou ser. Henry Fred já dizia: se você acha que pode ou não, você não está certo. Então, se você acha que aquele caminho para você vai ser ruim para você, por que você vai segui-lo? É melhor você desviar para que você não caia no buraco, porque ali tem um buraco na frente. Então, se você vê aquele buraco e você sabe que você vai cair lá, é melhor você desviar para não cair nele. Quando determinado evento passa a acontecer repetidas vezes, ou quando vem acompanhado de forte impacto emocional, adquirimos uma crença sobre tal fato. Imagine que pai que sempre diz em casa frases como: dinheiro não é árvore, dinheiro não é sujo. Ou você pensa que ganhar dinheiro é fácil? Pode, pois saiba que não é. Você tem que trabalhar, você tem que lutar para você conseguir o dinheiro, porque dinheiro fácil. Aqueles que ficam lá no sinal pedindo, mas trabalhar eu não quero, eu vou pedir que é mais fácil. Então você fica ali no sinal pedindo porque sabe que alguém vai te dar. Então você deixa de trabalhar. Enquanto tiver ajuda, você está sendo ajudado, você nunca vai conseguir falar assim: eu vou procurar um emprego, eu vou trabalhar para mim mesma, eu vou sair dessa vergonha. Aí você fica só naquela: ah, pedir é mais fácil e eu vou ganhar se eu ficar no sinal ou se eu pedir. Então fica muito mais fácil você pedir do que trabalhar ou fazer aquilo que você deve fazer. Este pai está gravado no CD virgem de seu filho, várias crenças que irão impedi-lo no futuro de ganhar dinheiro, como, por exemplo, ser financeiramente próspero é uma tarefa extremamente difícil, para não dizer impossível, e ter dinheiro torna-se pessoas sujas. Imagine agora um filho que sempre ouviu seu pai nas frases dizendo: todo mundo nasceu para ser próspero. O dinheiro apenas potencializa o que a pessoa é, ou o dinheiro é o ótimo aliado. A visão desta criança com relação ao aspecto financeiro é muito mais ampliado
do que o exemplo anterior. Quando este filho crescer, ele terá mais possibilidade de acumular riquezas. Isso acontece por muitos lugares, porque a crença deste sobre esse dinheiro diz que todos têm o direito de prosperar. Além disso, de acreditar que o dinheiro fortalece o caráter de quem detém, que é um ótimo aliado para seu lado interior. Então, meus queridos, a metáfora que eu digo que a árvore da vida nossa já nos traz lá de trás. Então, essa árvore, se seu avô, bisavô, tataravô já veio trazendo para você uma descendência boa, você futuramente vai ter também os outros descendentes com futuro bom, através do ensinamento que você vai dar. Nessa metáfora podemos aprender sobre a habilidade, conhecimento, atitude que devemos ter para o nosso aprimoramento e evolução contínua. Aí você vai ter o protagonismo, né, de sentir que você pode, que você é capaz, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa habilidosa, e não entregar o roteiro da sua vida nas mãos de outras pessoas que não te ajudam. Porque se você anda com pessoas tolas, você vai se tornar tolo. Se você anda com pessoas inteligentes, você vai ser inteligente. Então, queira ou não, você vai ser a protagonista da vida de quem te leva. Como se diz, a Maria vai com as outras, né? Então, quando a pessoa vai atrás daquilo que não é bom, acaba se tornando ruim. É muito cômodo colocar a culpa nas pessoas. O insucesso é a infelicidade nas mãos de outras pessoas. Então você tem que pôr a sua felicidade nas suas mãos e falar: Deus está comigo, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou adquirir isso, eu vou prosperar, eu vou ter dinheiro para pagar isso, eu vou ter dinheiro para emprestar, eu vou ter dinheiro para doar, eu vou ter dinheiro para dar. Então é assim que você tem que pensar. Não você se acomodar com pessoas negativas, que não te levam a nada, que vai te jogar no buraco. Isso aí é muito ruim. E a capacidade de reconhecer que você é responsável pelos resultados que vem obtendo na vida, depois entrar a ação para imediatamente se culpar de tudo, porque você merece o sucesso e a felicidade sua, não a felicidade dos outros. Porque também, às vezes, a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Mas também você não pode ficar dependendo totalmente daquela pessoa que você põe a sua mais confiança nela de que em você mesmo. Você tem que confiar primeiramente em Deus e no seu próprio talento, no seu emocional, na sua crença física, mental e espiritual. Não é por acaso. Você colhe o que semeia. O resultado, bons ou ruins, são os seus e não das outras pessoas. E ter convicção de que ninguém lidera situações e pessoas sem antes liderar a si mesmo. Então você tem que se liderar primeiramente a você, se educar a você mesmo, responsabilizar-se a você mesmo pelas suas ações, de que ficar culpando ou desabafando com pessoas que não mereçam aquilo que você tem na sua existência. Consciente e inconsciente. A palavra inconsciente, subconsciente, para significar qualquer coisa que não está no consciente do momento presente, a mente consciente e subconsciente é composta de todos aqueles processos mentais que continuam sem o nosso conhecimento. A frase mente e inconsciente. Então, é uma normalização. O inconsciente e subconsciente não é uma coisa, e sim um processo. Ele lida com todas as profundas funções de subtração de vida
e dos processos de pensamentos que interrompem na mente consciente como bolhas estourado na superfície de um lago. A mente inconsciente é aquilo de que temos consciência, mas como mar, ela tem profundezas ocultas que não sustentam. Então é isso, meus queridos, eu queria passar isso para vocês saberem, né, sobre um pouquinho sobre a inteligência emocional, né, e vocês terem uma base de acreditar mais em vocês, acreditar mais em si próprio, em si mesmo, do que você ficar acreditando em terceiro, você ficar pondo a sua fé em pessoas que não te ajudam. Enquanto você estiver pensando que a pessoa do lado, o vizinho da sua direita, é culpado de tudo que não aconteceu com você, aí você está deixando de viver. Por quê? Porque você não está com o emocional bom e o seu inconsciente está abalado. Então você tem que começar a se organizar para poder ter uma mente organizada também, porque o seu cérebro comanda os seus neurais. Então fica aí a dica, né? A emoção, os problemas psicóticos, às vezes, nos leva a ter doenças incuráveis, porque a gente mesmo